Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Matemática 2. Essa aula será sobre matrizes. Então, prepare o material de vocês e vamos para mais uma aula. Bom, o princípio de matrizes é que ela é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato MN, de uma forma que M representa as linhas e N as colunas. A função da matriz, ou seja, o objetivo dela é relacionar dados numéricos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma matriz identidade, em que essas são as colunas N, em que tem 3 colunas, e aqui as linhas representadas por M, 3 linhas. Isso faz dela uma matriz quadrática, mas também uma matriz identidade, expôs a diagonal principal dela tem somente números uns, enquanto qualquer outra posição contém números zeros. Existem algumas matrizes especiais que é interessante vocês terem em mente. Primeiro, matriz linha, que é formada por uma linha. Matriz coluna, formada por uma coluna. Matriz nula, em que todos os valores da matriz é zero. E matriz quadrada, em que os valores de linha e coluna são iguais. Bom, vamos observar também outras matrizes importantes e outras propriedades, como por exemplo a matriz inversa. Nesse exemplo, a matriz inversa de B, representada por 2 na posição coluna 1, linha 1, 1 na posição linha 1, coluna 2, 5 na posição linha 2, coluna 1 e 3 na posição linha 2, coluna 2, a sua matriz inversa é trocar os valores da diagonal principal, então o 3 vem para a posição da linha 1, coluna 1, o 2 vem para a posição da linha 2, coluna 2, e trocar os valores da outra diagonal. Então, o 5 que estava na posição linha 2, coluna 1, se torna agora menos 5, enquanto o 1 se torna agora menos 1. E essa seria a matriz inversa delas. Uma propriedade importante é que a multiplicação de matrizes inversas resulta numa matriz identidade. Então, se a gente realizar a multiplicação da matriz B por B menos 1, ou seja, essa matriz inversa, a gente terá 1 e 1 na diagonal principal e 0 e 0 na outra diagonal da nossa matriz, representando uma matriz de identidade. Matrizes transpostas. Quando a gente transpõe uma matriz, a gente está invertendo, ou seja, trocando suas posições de linha e coluna. Então, a matriz B, que antes era 3 linhas e 2 colunas, se tornará, quando transposta, uma matriz B transpostas com 2 linhas e 3 colunas. Sendo que o valor da primeira coluna se tornará o valor da primeira linha, enquanto o valor da segunda coluna se tornará o valor da segunda linha. Temos também a matriz oposta, em que a gente multiplica a nossa matriz por menos 1. Então, se uma matriz A ela é 1, 3, menos 2, 0 na primeira linha, menos 3, 4, 0 e menos 1 na segunda, e 5, 1, menos 4 e 2 na terceira linha, quando multiplicado por menos 1, teremos menos 1, menos 3, 2, 0, 3, menos 4, 0 e 1, menos 5, menos 1, 4 e menos 2. Agora vamos ver algumas operações com matrizes, que é muito provavelmente o que vocês utilizarão, principalmente para resolver exercícios. A gente pode realizar a adição de matrizes, e a gente realiza essa adição de acordo com as linhas e colunas. Então, a linha 1 e coluna, o número da posição da linha 1, coluna 1, da matriz A, somará com o número da posição linha 1, coluna 2 da matriz B, e assim por diante, resultando em 1 mais 2, 3 mais 0, e assim por diante, resultando então em uma nova matriz criada pela somatória das outras duas matrizes, que nesse caso a gente chama de matriz C, resultando em 3, 3, 2 e menos 1. E também a gente pode subtrair matrizes. Então, ao subtrair matrizes, a gente pode realizar A menos B. Nesse caso, nosso A é 1, 0, 2 e 3, e nosso B é menos 2, menos 1, 0 e menos 4. Assim como a adição, a subtração é realizada de acordo com a posição das linhas e das colunas. Então, o valor que se encontra na linha 1 na coluna 1 é subtraído do valor que se encontra na linha 1 na coluna 2 da outra matriz. Então, 1 menos 2. 0 menos 1. 2 menos 0. 3 menos 4.
E isso resultará também em uma outra matriz, nesse caso a matriz C, representada por menos 1, 2 e também menos 1. Eu aconselho que vocês façam essas operações em casa para conseguir entender o que está acontecendo aqui. E a gente também pode realizar a multiplicação de matrizes, mas um detalhe: só é possível multiplicar matrizes que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Isso pela forma com a qual a gente realiza a formação desses números. Por quê? Notem, para a realização do primeiro valor da nossa matriz, da nossa nova matriz, que será originada pela multiplicação da matriz A e da matriz B, a gente não vai utilizar um posicionamento relacionado somente à linha e coluna. Então, multiplicar o valor da linha 1, coluna 1, pelo valor da linha 1, coluna 1 da outra matriz. Mas sim, o que a gente vai fazer é, de acordo com o posicionamento do nosso valor, a gente vai ter que somar dois valores. Então, a minha primeira posição, o que na nossa nova matriz seria, por exemplo, a linha 1, coluna 1, será originada da multiplicação do número correspondente à linha 1, coluna 1 da matriz A, vezes linha 1, coluna 1 da matriz B. Matriz A seria essa matriz, composta por 2, 1, 0, 3, 1 e 1. E a matriz B seria a outra matriz, composta por 0, 3, 4, 2, 1, 3. Então, seria o valor da linha 1, coluna 1 da matriz A, vezes o valor da linha 1, coluna 2 da matriz B, somado ao valor da linha 1, coluna 2 da matriz A, vezes o valor da linha 2, coluna 1 da matriz B. Então, 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. Vamos para outro exemplo, para poder ficar melhor detalhado? Então, mais uma vez, na nossa segunda posição da nossa matriz, a gente vai utilizar o nosso valor da linha 1, coluna 1, que é o 2, e também o valor da linha 1, coluna 2. Todos os valores da primeira linha serão utilizados o valor 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, retirado da nossa matriz A. E o que mudará será o valor, então, que será multiplicado por esses dois valores mais a nossa coluna B. Então, observe. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1 se repetem. Qual que é a nossa primeira coluna da nossa matriz B? 0 e 2. Esses dois valores serão multiplicados pelos valores da coluna da matriz A para poder formar as nossas posições. Então, a primeira posição, primeira coluna da matriz B, 0 e 2. Segunda posição, multiplicar os valores da primeira linha da coluna 1, da coluna A, pelos valores da segunda coluna da minha matriz B. Então, 3 e 1. E assim a terceira posição, multiplicar os valores da primeira linha da minha matriz A pelos valores da terceira coluna da minha matriz B, 4 e 3. Realizando toda a operação, a gente vai ter uma matriz quadrática, que será formada pelo número de linhas da matriz A e colunas da matriz B, ou seja, 3 e 3, formado por 2, 7 e 11, 6, 3, 9, 2, 4 e 7. Existe também uma outra forma de multiplicação de matrizes, que é a multiplicação por um número real. Então, multiplicar uma matriz por um número 2, por um número 3, e o que a gente faz é multiplicar todos os valores dessa matriz por esse valor. Então, se eu tenho uma matriz 2, 1, 3, 4, 2, 1, e eu quero multiplicar ela por 2, eu vou ter ao final o valor 4, 2, 6, 8, 4 e 2. A aula de hoje seria isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade de me chamar no WhatsApp, tanto relacionado aos exercícios quanto relacionado à aula. Muito obrigado, espero que vocês consigam realizar os exercícios presentes no nosso Drive. Até mais.